Olá, companheiros, muito boa noite. Começando mais um Cineclube Luiz Buñuel, o programa da Causa Operária TV dedicado à sétima arte. Hoje é dia 19 de fevereiro, dia aí de figuras importantes para o ramo da cultura e das artes. A gente vai aproveitar aí a oportunidade para discutir justamente alguma dessas figuras que fazem aniversário hoje e alguns dias daqui. Meu nome é Isaías Filho, apresento o programa e antes da gente entrar propriamente no nosso tema, gostaria de dar aqueles recados iniciais, né, para você, antes de qualquer outra coisa, já curtir, compartilhar o vídeo, né, ajude aí a aumentar o alcance da nossa transmissão. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, né? Ajuda a fortalecer aí a Causa Operária TV. E ainda, o YouTube permite um recurso para você ajudar a sustentar e manter financeiramente o nosso canal, né? Você pode se tornar membro da Causa Operária TV, tem um botão aí embaixo do vídeo ou na página inicial do canal, um botão aí no qual você consegue ver aí o Seja Membro, né? Se você clicar nele, você consegue aderir a um plano e a partir disso você se torna um contribuinte mensal, um contribuinte regular e sistemático da sua TV, né? O plano mais barato é o plano de R$ 7,99, quer dizer, não é muita coisa, é bem baratinho e é algo aí de grande valia para o desenvolvimento aqui do nosso. Recebe financiamento aí dos grandes capitalistas, né? Um canal operário, independente, e depende em grande medida do suporte aí dos nossos da nossa audiência, dos nossos apoiadores e coisas do tipo. Bom, eu quero já apresentar aqui os meus companheiros de Cineclube de hoje. Hoje a gente tem uma ausência no programa. O meu companheiro aqui de São Paulo, Dudu Safadi, encontra-se com uma pequena gripe. Até onde eu sei, não é Covid, enfim. Mas creio que em breve ele estará de volta aí entre nós. Mas hoje aqui comigo estão os companheiros do Rio de Janeiro, companheiro Caetano Albuquerque. Apresento o companheiro, já dou a minha boa noite aqui para ele. E já pergunto aí, como é que tá, Caetano, tudo bem? Acho que seu áudio aí tá fechado, Caetano, dá uma conferida. Tá dando para ouvir? Agora sim. Sim. Maravilha. Bom, boa noite, Isaías, boa noite, Paulo. E boa noite, pessoal assistindo. E um torcida aqui pela melhora do companheiro Daúde. É isso. Dudu Safadi em breve estará de volta aqui no programa. Bom, outro camarada nosso, camarada Paulo Henrique, também do Rio, profundo conhecedor do cinema aí, e hoje vai destilar conhecimento aqui. Tudo bem, companheiro Paulo? Tudo bem, Isaías. Boa noite para todos aí que estão nos vendo. Boa noite, companheiro Caetano, companheiro Isaías. Destilar, vamos ver, né? Vamos ver. Mas realmente o programa de hoje não vai ser o mesmo sem o nosso grande companheiro aqui, o mascote do Cineclube, o grande Dudu Safadi.
Não vai ser um programa similar, mas tudo bem, a gente vai fazer o melhor para que ele fique tão bom quanto. Exatamente. Bom, o nosso tema de hoje, a gente aproveita aí as datas de aniversários de duas figuras importantíssimas para a cultura revolucionária, enfim, para a cultura. São figuras muito caras para o PCO, para o movimento trotskista, em geral, para a cultura operária, enfim, e para a cultura em geral, né? 19 de fevereiro é a data de nascimento do André Breton, né? O poeta, escritor francês, fundador do surrealismo. E daqui 3 dias, outra figura importantíssima, né? Agora, já assim, em particular para este programa, né? Ela é importantíssima, que é o Luiz Buñuel, que também faz aniversário aqui nesse mês, dia 22 de fevereiro, é a data de nascimento do Buñuel. Então, hoje, o Cineclube Luiz Buñuel dá início aí a uma série dedicada ao surrealismo no cinema, à obra do Luiz Buñuel, e a partir disso aí a gente vai analisar. O tema central do programa de hoje é a análise dos dois primeiros filmes do Buñuel, né? Um Cão Andaluz e A Idade do Ouro, que são aí dois marcos do surrealismo no cinema, e são os filmes aí sobre os quais a gente vai discorrer um pouco hoje, apresentar algumas ideias aí para os companheiros que nos assistem. Bom, antes da gente entrar propriamente na análise dos dois filmes, né, seria bom a gente traçar em breves palavras aí um pouco do contexto de formação do surrealismo, né, da origem do movimento, enfim, situar um pouco historicamente essa questão aí. E eu queria até passar a bola para o companheiro Caetano, para ele justamente falar um pouco sobre essa questão do surgimento do movimento surrealista, né? Sobretudo, falar um pouco sobre a origem do movimento, né? E a base ali a partir da qual ele surgiu, né? Sobretudo a relação que ele tem com um outro movimento da vanguarda artística das primeiras décadas ali do século XX, que é o movimento dadaísta, né? O surrealismo, ele é, digamos assim, um ramo que se rompe do dadaísmo, né? Daí eu queria até passar a bola aí para o companheiro Caetano falar um pouco aí sobre esse aspecto da questão antes da gente entrar propriamente nos filmes. Bom, como o Zé explicou, eu vou fazer uma breve exposição, né, só para a gente se situar o que estava acontecendo mais ou menos na época. O dadaísmo é um movimento artístico aí de vanguarda que surge na Europa, né, em Zurique, na Suíça, se compôs aí por várias pessoas, né, no mais destacado que a gente pode colocar é o Hugo Ball, né, que fundou aí o Cabaret Voltaire, que era um lugar onde os artistas da época se encontravam e discutiam, né, os rumos da arte, né, naquele momento. Uma coisa muito importante que estava colocado na discussão era a desilusão, né, pós ali a Primeira Guerra Mundial. A gente está falando ali de final da Primeira Guerra Mundial, né, 1916. O movimento vai até 1919, mais ou menos, é o auge dele.
a destruição, né, que a guerra gera, ela coloca uma questão para esses artistas do dadaísmo, que é a questão de romper com toda a arte que, em certo sentido, levou, né, incentivou a guerra e apoiou a guerra, né, as correntes existentes na época. Então eles buscam criar uma espécie de anti-arte, né, que esse termo começa a surgir aí. Você tem aí um caráter antiliterário, anti-artístico, antitécnico, e com esse momento de ruptura mesmo, né, com a ordem da arte vigente. Você sabe que a Primeira Guerra foi uma guerra imperialista, né, movida pelas burguesias europeias, né, e, e aí é uma resposta, né, do setor artístico a isso. Eu queria pedir para a produção colocar o primeiro vídeo. É, não, o vídeo preto e branco, isso. É um filme curto, né? Um filme dadaísta. E ali a gente já percebe assim uma certa semelhança com o surrealismo que vai ser fundado posteriormente. É, e esse filme, ele. Bom, é, pode colocar, depois a gente fala um pouco sobre.
Bom, esse é o filme, né, da Dadaísta, né? Como o companheiro comentou aqui, que antes do filme começar, teve um aviso, né, colocando que o filme foi censurado pelos nazistas por, por ser considerado aí uma arte degenerada. Só para colocar em questão também que, assim, essas discussões que eram tidas em esses grupos artísticos, né, no Cabaret Voltaire, também envolviam discussões políticas, né, um pessoal que acompanhava a situação, né, e o filme ele mostra aí uma subversão muito grande, né, com a arte que vinha sendo feita, né, imagens aparentemente desconexas, às vezes de um certo simbolismo, mas a questão é que esse movimento ele vai surgir como uma iconoclastia muito forte, né, mas ele vai acabar sendo assimilado, né, oficialmente pelas camadas dominantes, né. Você tem toda uma... esses artistas eles foram sendo mais badalados e o movimento foi perdendo seu ímpeto. A partir daí, um dos membros desse movimento, que é o Breton, que faz aniversário hoje, ele já vinha aí estudando, era um estudante aí de medicina, né? Ele um poeta também, e ele vinha estudando as obras recém-lançadas do Freud, Sigmund Freud, a respeito da descoberta do inconsciente, né, da questão de tratar esse tópico como um método científico, que foi uma revolução muito grande na época, em um assunto bem vasto. E a partir dessa leitura, o Breton ele a decadência do dadaísmo, o Breton ele vê a necessidade de formular um manifesto expressando a necessidade de uma arte que trate não a partir da razão somente, né? A razão não seria a única ferramenta para você se expressar artisticamente, né? A lógica, ele coloca, né, a necessidade de você também se expressar a partir de, de elementos oníricos, né? Em busca desse campo do inconsciente que o Freud vinha colocando. O manifesto é muito importante, né, para a história da arte. É o primeiro manifesto que o Breton escreve, assim, de caráter importância internacional. Ele vai reescrever alguns anos depois esse manifesto, e depois ele vai ter outro manifesto, que é o Manifesto da Fiare também, que eu acho que a gente vai conseguir tratar nesse programa, mas também seria bom ressaltar, né, a importância que essa figura teve na arte. E, e que o pessoal leia, né, um texto bem interessante. Bom, eu gostaria de passar para os companheiros, porque a partir daí se funda o movimento surrealista, né, a partir desse manifesto. Você tem aí essa expressão em diversas áreas, né, Breton era poeta, né, uma expressão na literatura, mas a gente trata aqui do Buñuel, que é essa expressão no cinema. Exatamente. Bom, o Buñuel, como o Caetano disse, ele vai ser a principal expressão do surrealismo no cinema, né? Ele vai aderir ao surrealismo, né,
quando ele vai para a França. Ele nasceu em 1900, né, e com 17 anos ele foi estudar em Madrid. No final das contas, para resumir a história, né, ele acabou, ele frequentou muitas coisas, enfim, frequentou os cafés de Madrid, enfim, tinha uma vida boêmia bastante agitada, fundou o primeiro cineclube espanhol em 1920, enfim, participou de representações teatrais também em Madrid, e ele termina por se licenciar em História, né? Isso ainda na Espanha. Em 1925, quer dizer, com 25 anos, ele vai para Paris, quer dizer, ele vai para a capital ali cultural da Europa, né? E para o epicentro ali do movimento surrealista, né? Ali em Paris que ele vai estudar cinema, né? Ele termina, ele começa a trabalhar como assessor Jean Epstein, né? E a partir desse momento é o momento onde ele começa aí a se aproximar das ideias surrealistas, né? E é em 29, inclusive, que junto com o Salvador Dalí, também outro grande representante aí do surrealismo, né? Dessa vez um representante do surrealismo nas artes plásticas, que ele vai escrever o roteiro do seu primeiro filme, né? Que é um arco, de fato, na história do movimento surrealista. Assim, é um ponto marcante também na história do cinema, porque, de fato, os caras aí, o Buñuel e o Dalí, eles vão dar início aí a um cinema com características bastante peculiares e próprias, né? O primeiro filme do Buñuel é o filme Um Cão Andaluz, né? Um dos objetos aí da nossa análise do programa de hoje. É um curta-metragem, ele tem pouco mais aí de 20 minutos. Como eu mencionei, o roteiro dele foi escrito em parceria com o Salvador Dalí, né? E, bom, para quem assiste aí pela primeira vez esse filme, já se dá conta um pouco das características que vão marcar aí o cinema surrealista, né? Muitas imagens que a gente poderia dizer que não seguem uma linearidade muito clara, ou para dizer ainda de maneira talvez mais correta, né? Que não seguem nenhuma linearidade. É um dos pontos fundamentais aí do movimento surrealista, né? Esse questionamento, essa aversão pela lógica mais formal, um apreço muito grande pelo reino dos sonhos, né, do inconsciente. Muitas vezes a gente vai até passar um trechinho aqui de uma entrevista do Buñuel mencionando como que ele escreveu o roteiro do Cão Andaluz com o Salvador Dalí, né? É um trecho que esclarece um pouco qual era a ideia, qual era o objetivo dos realizadores ali, que declaradamente, né, conscientemente, eles queriam produzir uma obra cultural no seio da qual assim as imagens se sucederiam sem maiores vínculos entre si, com a ideia justamente de expressar no terreno aí do cinema, no caso deles, né,
os fenômenos psíquicos mais profundos aí do ser humano, né? Afinal das contas, o surrealismo ele se nutre aí dos desenvolvimentos da psicanálise, como o Caetano bem mencionou aí no início, né? E, de certa maneira, eles tentam dar expressão ao movimento do inconsciente, dos sonhos, no plano aí do cinema, né? Então, quem assiste aí ao Cão Andaluz, ou quem assiste aí à Idade do Ouro, vai ver que vai ficar com uma certa dificuldade inicial, pelo menos assim, para quem tá acompanhando desavisadamente o filme, vai parecer assim que o filme não tem sentido nenhum, né? Não tem nenhum nexo e parece uma sucessão de imagens e fenômenos sem sentido e tudo mais, o que de certa maneira, de fato é isso, né? Era um pouco a intenção dos autores aí em dar, digamos assim, vazão a esses fenômenos profundos aí da consciência, ou enfim, da vazão ao inconsciente humano, enfim. Mas isso aí tudo. Diga lá, Caetano. Eu queria comentar um pouco o que você está falando, que um dos grandes objetivos também desse grupo socialista era provocar, né, a própria sociedade. Eles buscavam aí uma mudança, né, na própria sociedade, né. Eles faziam isso através de uma forma estética, né, da arte, da cultura, mas usando aí a ferramenta do escândalo, né. O próprio Freud, ele sofreu, né, com isso, né, sem querer, né, sem ser da vontade dele, mas quando ele coloca as ideias dele sobre como lidar com as questões do inconsciente, isso causa um escândalo muito grande na comunidade acadêmica, científica ali de Viena. E o professor Lenin tem essa característica de abraçar, né, esse escândalo e usar contra a sociedade burguesa da época. Tinha até uma certa regra, né, um certo dogma no não seria um dogma, né, mas é meio que uma regra no grupo de você não se vender para os grandes círculos, né? Você sempre querer chocar as pessoas. Então, esse caráter onírico aí era um dos objetivos, né? Eles não estavam, por exemplo, se importando tanto com contar uma história, né? Mas fazer esse tipo de subversão, né? Não, exato. Para deixar um pouco isso claro, a gente poderia até deixar o próprio Buñuel aí explicar um pouco do modo de fazer aí do cinema dele, né? Ele vai, nesse pequeno trecho que a gente vai mostrar, ele vai explicar, digamos assim, como é que surgiram as ideias das cenas iniciais do Cão Andaluz, né? Para quem ainda não viu, mas enfim, a primeira, o início do filme, né, tem uma cena que é muito marcante, inclusive é uma cena que está na vinheta do nosso programa aí do Cineclube Luiz Buñuel, que é a cena de um personagem com uma navalha e cortando o globo ocular de uma outra personagem, né? E logo na sequência você também tem uma outra cena que mostra uma mão, né, com formigas saindo de dentro dela, né? São imagens assim chocantes, meio absurdas e até para usar aí a expressão do Caetano, escandalosas, né? Que causam no espectador de fato essa sensação de choque e tudo mais, né? Vamos deixar o
o Buñuel explicar aí, um trechinho curto, só para a gente ilustrar o que a gente está falando. On a pensé faire ici à cause des rêves que nous avons eus. Lesquels? Un rêve lui rêvait qu'il y avait la main pleine de fourmis. Il m'a raconté le rêve. Et moi, j'ai rêvé un couteau qui coupait un œil. Alors, il a dit, on pourrait faire un film avec ça, avec des éléments comme ça, irrationnels. Et nous avons écrit le scénario en 7 jours. 7 jours. 7 jours. Ouais. Quelle était la règle d'écriture? La règle était refuser toute image qui pouvait avoir une explication rationnelle, ou des souvenirs, ou due à la culture. C'est-à-dire toute image qui nous apparaissait et nous la trouvions impressionnante, qui nous impressionnait, on l'acceptait sans discuter. Vous aviez un droit de veto l'un sur l'autre? On ne l'a pas employé. Non, le veto consistait à dire je n'aime pas ça. Et l'autre disait en effet, n'est pas bien. Bom, é um trechinho aí que tem legendas em inglês, né? O Buñuel tá falando em francês, né? Ele conta que o roteiro do Cão da Luz surgiu dessa maneira. O Salvador Dalí contou que ele teve um sonho no qual havia ali no sonho dele uma mão cheia de formigas, né? E depois o Buñuel contou que ele sonhou com uma pessoa cortando a faca, cortando o olho de outra, né? E aí eles contaram os sonhos e eles concluíram, bom, isso aí dá para fazer um filme a partir desses sonhos, né? E aí o entrevistador pergunta para ele, mas o que dirigia aí o filme? Qual a regra que valia para arquitetar o filme, né? E ele responde, né? A regra que valia é que não poderia ter nenhum elemento racional, nenhum elemento que pudesse dar um sentido racional ao filme, ou que tivesse alguma referência na memória ou na cultura, né? E depois, por fim, ele ainda ele conclui, né? O entrevistador pergunta, mas como é que vocês selecionavam o que podia, o que não podia entrar no filme, né? E aí a resposta era simples, né? Ele falava, bom, essa cena aqui eu gostei, né? Essa outra cena aqui eu não gostei. E era basicamente isso. Enfim, a resposta do Buñuel aí, ela é bastante clara aí, em termos de objetivos aí dos autores. Queria até passar a bola aí para os companheiros. Inclusive, assim, essa técnica, ela é uma transposição, né, do método desenvolvido aí pelo próprio Breton, né, na escrita, que se não me engano, é a escrita automática, né, que ele tentava, a partir da questão da associação livre que o Freud desenvolveu, né, ele desenvolveu essa técnica de escrita automática para realizar suas obras. E esse método que o Buñuel e o Dalí desenvolveram, né, para fazer o Cão da Luz, é a transposição dessa técnica para a arte cinematográfica. Você falar algo sem relação com razão, né, esconder aí elementos dos sonhos, como foi colocado. Bom, exatamente. Eu não sei se eu consigo... Estou sendo ouvido? Sim, tá sim. É porque tem um espaço entre nossas falas. Então, o efeito causado por essa técnica, né, usada pelo Buñuel e pelo Dalí, né, na confecção desse filme, eu acho que é muito interessante a gente comentar, né, que você vendo várias imagens que não tem uma linearidade, não são lineares, não tem uma conexão linear entre elas. Afinal, em algum momento você tem... O filme começa com Era Uma Vez, e depois ele vai para 8 anos depois, e assim, você não vê nenhuma diferença, não tem nem porquê tá indo para esse lado, além das imagens chocantes, né? Assim, você tem várias imagens que não têm sentido juntos, né? Elas não parecem reais, elas claramente não... Muitas delas não são reais. Por exemplo, no filme tem uma imagem, tem uma cena que é um homem, né,
que ele acabou sendo obrigado a carregar toda a tralha de um apartamento inteiro nas costas dele, né? E aí quando pausa, você vê que a tralha tem, na verdade, um bando de... tem um animal morto nela. Assim, tem coisas que não... são interessantes, essa questão aí da irrealidade dessas imagens, porque o espectador que vê isso, ele tenta achar uma lógica, né? Ele tenta encontrar uma relação entre essas imagens, né? Assim, tinha várias pessoas falando antes, vários críticos, várias pessoas tentando ler esse filme mais profundamente, dizendo que o filme era a mente de um psicopata, de um assassino, né? Porque, pelo visto, na França tinha ainda tem, não sei, não sou francês, não posso dizer se tem ou não, se ainda tem ou não, mas tem uma gíria que quando você tá com formigas na mão é porque você quer matar alguém, você quer dar porrada em alguém. Mas assim, isso não é relevante. O filme ele não foi feito com o propósito de ser alguma nota obscura ou então um mistério a ser desenvolvido, né? Ele é uma tentativa, calma, ele é uma peça surrealista, né? Ele tá tentando despir a realidade, como o Breton diria, né? E quando a pessoa tenta ver esse filme normalmente, né, tentar achar uma lógica para essas imagens, né, tentar criar uma série de interpretações, você vê que todas as interpretações que a gente tenta fazer desses filmes, elas estão presas em valores que nós temos, a sociedade burguesa em que vivemos. Eu acho que isso alude a muito, é muito rico que as interpretações que a gente consegue ter desses filmes, né? Que elas falam bastante sobre a nossa sociedade, sobre nós mesmos, né? É isso que eu tinha a dizer. Passa a bola para os companheiros. Sim, exatamente. Bom, vai lá, Caetano. Cara, puxando, né? São dois pianos com, eu acho que dois jumentos mortos, né? Um em cada um. Eu acho que tem dois filhos também amarrados na corda. E é uma cena, assim, bem marcante. Não, mas eu de acordo com o que os colegas falam, mas ressaltar a questão da importância que esses artistas eles dão para polêmica, né? Porque é dentro do universo das artes, né? E é isso, assim, questão da polêmica e que esses filmes, né? A gente vai falar do próprio do Olho, ele chegou a ser censurado e sem muito Pegando causou pegando alguma o coisa, gancho né? aí, pegando o gancho aí do efeito que o cinema do Buñuel causou aí à época, na sociedade, né? É bom a gente já mencionar a Idade do Ouro, né? Porque o Cão da Luz já causou bastante estrago aí, já deixou muita gente escandalizada e tudo mais, e a Idade do Ouro, o negócio ainda escalou muito mais, né? O filme, a Idade do Ouro, ele tem alguns fatos curiosos, né? Ele foi financiado, né, por uma família de aristocratas franceses e tudo mais, um setor aí uma família aí da alta burguesia com tendências liberais, né, coisas do tipo, aquela família burguesa mais, aquela família mais moderna, né, mais atenta, mais sofisticada e tudo mais. Um casal aí que já tinha visto o Cão da Luz e gostou, enfim, e resolveu dar seguimento aí e funcionou como um mecenas para o Buñuel fazer a Idade do Ouro, né? A Idade do Ouro é o primeiro longa-metragem do Buñuel, né?
lançado um ano depois do Cão Andaluz, em 1930. O filme, ele já é, ao contrário do Cão Andaluz, né? Ele já tem falas nele, né? O Cão Andaluz ainda pertence ao cinema mudo e tal. Mas, assim, os diálogos são bem restritos, limitados, né? O fundamental do filme ainda são as imagens, né? Tem ainda... segue a mesma lógica de imagens muito fortes e aparentemente absurdas e coisas do tipo, né? Só para mencionar um pouco do enredo do filme, que é sempre difícil de descrever, né, em se tratando de um filme do Buñuel, um filme surrealista, né? Só para pegar um pouco aqui, como o próprio Buñuel descreve a Idade do Ouro, né? O Buñuel fala o seguinte: para mim, tratava-se sobretudo de um filme sobre o amor louco, um impulso irresistível que atrai alguém para o outro, sejam quais forem as circunstâncias. Um homem e uma mulher que nunca se podem unir. A articulação do desejo e do contexto social está no coração da Idade do Ouro. O filme mostra, de fato, né, um homem e uma mulher aí que estão ali permanentemente numa tentativa de consumar um amor irresistível, meio carnal, né? Eles estão sempre ali se enrolando no chão, na grama, e em meio a situações sociais que interrompem a consumação ali do amor deles, né? É um pouco, digamos assim, se a gente tivesse que achar o eixo central da trama, que eu repito, é complicado, né? Porque são filmes, de fato, que não seguem essa lógica convencional do cinema e das narrativas em geral, mas seria esse, né? E tem, assim, esse filme eu acho que ainda fica mais claro a crítica aos valores aos valores e tradições e hábitos da sociedade burguesa e coisas do tipo, né? Tem a famosa cena, eu acho que é a principal cena principal episódio do filme, que é uma festa de gala, né? Envolvendo ali a setores da burguesia francesa, e nessa festa aí alguns episódios bastante inusitados acontecem, né? No meio da festa aparece um carro de boi com alguns operários, assim, ao estilo surrealista, né? Simplesmente aquele carro de boi aparece ali no meio da festa, sem muita explicação, né? As pessoas olham, mas todo mundo volta para sua festa sem maiores consequências. Tem uma outra cena, né, que é até chocante, né? Que é quando na festa um guarda, né, mata o filho com um tiro porque o filho tinha feito o tabaco dele cair do cigarro, né? E mais uma vez, né, os convivas da festa só olham a situação e voltam aí para a normalidade, né? Que é um pouco diferente também, porque do que acontece logo depois, que é um momento em que o personagem, um dos personagens principais do filme, aquele que está tentando consumar o amor, né, estapeia uma das damas da festa, né, e isso gera um escândalo na festa, um alvoroço e coisas do tipo, né, um verdadeiro barraco ali, quer dizer, mostra um pouco da desproporção ali, né, das reações desproporcionais no seio ali da burguesia, né? E é um pouco isso, né? Se os companheiros gostariam de acrescentar uma coisa,
gente já está caminhando para o nosso final também. O que eu estou dizendo? Eu acho que o meu microfone está com problema, talvez, não sei. Como é que a gente está em questão do tempo? Vamos mais 5 minutinhos. A gente está bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Ah, tá. Então, o que eu queria comentar aqui sobre a Era do Ouro é que tem muitas cenas como essa que o companheiro Isaías mencionou, mas também tem várias cenas interessantes onde você vê assim um pouquinho de uma lógica da realidade, assim. Por exemplo, nessa cena onde o homem esbofeteia uma mulher, a cara, que é uma marquesa, ela é a mulher do dono da pessoa que está dando a festa. Uma pessoa importante, esse homem estava se comportando normalmente, a mulher, sem querer, esbarra um pouquinho de vinho na mão dele, ele fica puto e dá uma porrada uma palmada, na verdade, bem séria na cara dela. E aí todo mundo fica em volta dele com raiva, né? Assim, é uma cena de normalidade. Assim, o surreal fica, por que esse homem faria uma coisa dessa? Também tem outras cenas, né? Uma das cenas cruciais é o começo do filme, né? O filme ele começa com um documentário sobre escorpiões, por exemplo, né? Assim, a gente pode passar horas aqui interpretando o motivo, mas enfim, tem a cena depois dessa, quando o filme começa, que é um lugar parecido com parece a Espanha, assim, em questão de terra, e você vê algumas pessoas que estão lutando, que estão com armados, né, mas bem assim fracos. Eles veem arcebispos, figuras religiosas, assim. E logo depois que eles veem essas figuras religiosas, aparece toda uma sociedade, chega nessa ilha onde eles estão e fundam Roma, do nada, assim, chega de barco, assim, um prefeito burguês, assim, com uma cartola, chegam guardas em volta dele, chegam burocratas, chegam outros burgueses, pessoas do governo, chegam assim na ilha e fundam Roma. Então, mas antes deles conseguirem fundar Roma, tem essa cena onde todo mundo fica revoltado com esse amor cego, né? Porque tem uma pessoa do governo e uma mulher se beijando ali no meio, enquanto o presidente burguês está fazendo o seu discurso, e todo mundo fica revoltado. Não, como é possível? Como é possível isso? Como o Catano tinha mencionado antes, cenas como essa, sabe, esse filme, ele gerou muita polêmica também. Ele é supostamente um filme sobre Marquis de Sade, né? Que é um escritor que fez livros muito polêmicos, né? Muito assim eróticos, né? Sadomasoquistas, né? E numa cena final do filme, eu não vou falar toda a cena porque eu não quero dar spoiler. Né? Esse filme como o Ancien Andalou, né? Ele está disponível na internet, você pode procurá-los. Mas enfim, no final da Era Dourada aparece uma figura que era para ser um duque que está em 120 dias preso no seu castelo com outros 4 duques, cometendo as maiores atrocidades contra as mulheres, né? E o primeiro duque que sai, ele é literalmente a figura de Jesus Cristo. Assim, você vê como é possível gerar muita polêmica, especialmente com a extrema-direita da época, né? Com esse tipo de imagem. Na verdade, esse filme foi censurado. Ele foi censurado, como o companheiro Isaías acho que comentou, né? Foi censurado até 79. De 30, quando lançou, até 79. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França e acho que outros países também. Os católicos franceses devem ter adorado esse filme aí. Acho que o fetiche do espanhol é esse, né? De fazer figuras religiosas, assim. Mas é essa questão de você criar, né, uma polêmica, provocando o espectador, né, provocando os costumes da sociedade, o moralismo. Isso vai gerar várias consequências, né? Você tem aí membros do surrealismo que vão perceber que a arte ela não é o campo aí fundamentalmente transformador da sociedade, né? E vão
passa a militar politicamente, né, muito no Partido Comunista. Você tem membros que vão ser absorvidos aí pela própria burguesia, né? Você pega aí o Dalí, por exemplo, né? Quanto que vale um quadro Dalí hoje? Ele foi uma figura, assim, ficou bem famosa. E o próprio Buñuel também, que sem ter uma militância política tão expressiva, né, quanto o próprio Breton, por exemplo, mas ele foi bastante perseguido pelas ideias que ele colocava nos filmes, né? Acho que a gente vai tratar isso adiante, mas a gente só adiantando, né? Os próprios episódios do Buñuel. Exatamente. Bom, esse episódio aqui é só para dar o tiro de largada aí nas análises que a gente vai fazer futuramente. Deixando claro aí isso que os companheiros disseram, esses dois filmes aí tem muito acentuado a crítica à igreja, né, o anticlericalismo, a crítica à moral dominante da época. De fato, são filmes aí que não passaram despercebidos, né? Isso que o companheiro Paulo mencionou também é real, né? A Idade do Ouro, ela causou aí um impacto muito grande. Agrupamentos fascistas na França atacaram a sala de cinema a qual o filme foi exibido na estreia, e os financiadores do filme foram expulsos do Jockey Club, foram ameaçados de excomunhão, enfim, foi um fuzuê na época. E aí do Cineclube a gente vai dar destaque aí à evolução do Buñuel, a evolução da obra dele, as fases pelas quais o seu cinema passou, enfim, as nuances aí da obra dele, aproveitando aí, né, por ocasião das festividades aí relacionadas sua data de aniversário. Bom, a gente já passou em muito do tempo aí do nosso programa, já queria aproveitar, me despedir dos companheiros, Caetano, Paulo. Boa noite aí, companheiros. A gente retorna na próxima sexta-feira. Boa noite, companheiros. Boa noite. Valeu. Fiquem aí agora com o programa Comando de Greve, logo na sequência, apresentado aí pelo companheiro Antônio Carlos Silva, e amanhã é dia de análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta às 11h30 da manhã. Me despeço aqui, abraço, até mais.